encher de alegria, aleluia. Esse lugar é promessa de Deus para mim e para você, meu irmão. É promessa, e a palavra de Deus fala assim, irmãos, que Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para que se arrependa. Todas as palavras que Deus fala, irmãos, se cumprirá, aleluia. Aqueles que estão chegando agora na nossa live, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Shalom a todos vocês. Shalom aleluia a todos vocês. Que o grande amor de Deus venha atingir todos vocês aí. E que o sangue do Cordeiro venha cobri-los e venha renová-los. E venha quebrar todas as barreiras. Aleluia. Glória a Deus. E a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, não deixe de acompanhar as leituras com a sua Bíblia aí do outro lado. Amém, irmãos? Irmãos, hoje a nossa palavra inicial, ela está alocada lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus escreveu, apóstolo do Senhor, lá em Mateus 25, do 31 ao 46. Amém? Quantos irmãos estão abrindo as suas Bíblias para que nós possamos nos debruçar na palavra santa do Senhor? Irmãos, nós seremos levados por Jesus. Nós ficaremos guardados no céu. E Deus purificará a terra. E depois Jesus nos trará de volta. E nós viveremos com Cristo por 1000 anos. Jesus no nosso meio, irmãos, eu tenho tantas perguntas, já fiz até um número de perguntas para Jesus. Quero conversar com Ele, quero abraçá-lo, eu quero olhar para Ele e agradecer pelo sacrifício que Ele fez por todos nós. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para os apóstolos. Eu quero olhar para aquelas pessoas que foram martirizadas na época da igreja, do início da igreja, aquelas pessoas que morreram para que hoje eu possa pegar uma Bíblia e ler. Eu quero agradecer a todos eles, aos pais da igreja. Eu quero agradecer a todas essas pessoas, aos cristãos que deram as suas vidas para que hoje eu tenha liberdade de abrir a Bíblia com liberdade e falar do amor de Deus. Aleluia. Eu ainda me pego vendo pessoas, irmãos, que ainda mesmo com toda a liberdade que nós temos, irmãos, não querem falar da vontade, da palavra de Deus conforme ela é, irmãos. Existem pessoas que pregam por aí somente um evangelho bom, um evangelho que não tem sequelas, um evangelho que não vai ter, que no final todo mundo vai dar tudo certo. E não é assim, irmãos. O nosso evangelho verdadeiro e puro, irmãos, ele fala que é uma batalha constante. A cada dia, irmãos, é uma peleja. A cada dia é uma batalha, irmãos. A palavra de Deus fala assim: aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. A luta, a vida do cristão é uma luta diária, onde nós abrimos mãos de nós mesmos por amor a Deus e por não querermos irmos para o inferno, para o Hades. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Irmãos, lá em Mateus 25, do 31 ao 46, fala assim, irmãos. Leiam aí que eu leio aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Aleluia. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Irmãos, nós que cremos que Jesus voltará com os seus anjos, nós que cremos que ele voltará,
Mas as pessoas que não crêem que Ele é verdadeiro, que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele virá com poder e com grande glória, também vai ver com os seus próprios olhos. Porque independente de você acreditar ou não que Jesus existe, que Jesus voltará, Ele existe. Aleluia. E Ele voltará. Glória a Deus. Nós que cremos, que nós que aguardamos Jesus, ficaremos felizes. Mas este dia, irmãos, para uns será grande momento de alegria, mas para outros será um grande momento de tristeza. Como a própria palavra de Deus, ai das mulheres grávidas desses dias. Ai daquelas pessoas que estiverem nas montanhas desse dia. Glória a Deus. Porque esse dia, irmãos, será um dia de grandes lamentos. Será um dia de grandes lamentos. Uma parte da população ficará feliz porque aguarda, porque nós aguardamos o noivo, porque nós estamos aguardando Jesus ver chegar com os seus anjos. Mas tem muita gente, irmãos, que acha que isso não vai acontecer, porque ele escuta essa história e fala, olha, meus avós falaram para meus pais, e os meus pais falaram para mim, e até hoje esse Jesus aí não vem, mas está próximo, porque todos os sinais estão aí, irmãos. Todos os sinais estão aí. Está próximo a chegada do Filho de Deus. Aleluia. Lá no 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderam, dizendo, Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fôssemos te ver? E fôssemos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos, irmãos, a mim fizeste. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar esse Deus, porque você vai ficar à direita de Deus. Porque Deus vai te separar e você vai ficar à direita de Deus. E Jesus vai olhar para você e fala assim, benditos, vinde benditos, e possuir a terra por herança, que desde a fundação da terra está preparado para vós. Aleluia. Aleluia. E isso vai soar no meu ouvido como algo doce, como mel na minha garganta. Aleluia. Eu vou ficar feliz, eu vou me estremecer. Eu sei que neste dia eu chorarei. Aleluia. Eu não vou conter as lágrimas, porque muito grande será a minha alegria, irmãos. Porque eu estarei à sua direita neste dia. Porque é para isso, irmãos, que eu abro mão de mim. Porque é para isso que eu me mortifico todos os dias. Eu abro mão do meu ego. Eu me submeto à sua palavra. Que é para isso, irmãos, que eu faço todos os dias isso. Porque não é fácil, irmãos, você abrir mão de todas as coisas que outrora você entendia que era correto, mas como hoje você é um servo de Deus, você não pode ditar mais as regras, você só tem que obedecer, você só tem que dizer sim, Senhor, você só tem que falar assim, eis-me aqui, Senhor, eu cumprirei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta palavra, ela está dizendo para que nós, anteriormente nós acreditávamos que simplesmente, se você estiver dentro de uma igreja, se você estiver praticando os cultos,
estarem presentes aos seus cultos, estarem em obediência ao seu pastor. Se você estiver em dia com a caderneta do seu dízimo, se você chegar lá todas as vezes, você põe lá naquela salva um certo valor, já está pago, já vou para o céu, irmãos. Irmãos, eu me entristeço, porque quando nós que somos ministros do Evangelho, nós retemos a verdade da palavra de Deus, nós estamos conduzindo pessoas boas para o inferno. Porque quando uma pessoa não tem conhecimento, irmãos, de certas coisas, ela pratica. A Bíblia fala, irmãos, que quando não havia lei, ninguém praticava crime. Mas vindo a lei, nós entendemos que aquilo que nós fazíamos era errado. Então não basta simplesmente você estar dentro de uma igreja. Não basta simplesmente você estar em dia com a sua caderneta do dízimo. Não basta simplesmente você estar em obediência ao seu pastor. Mas você tem que fazer aquilo, irmãos, que Jesus fazia, que os apóstolos faziam, que é praticar o amor e a caridade. Porque esse dom, irmão, não vai findar. Tudo acaba, mas a caridade e o amor vai se transpassar. Ele transpassou da lei para a graça e transpassará de nós quando nós formos para o céu, e quando nós retornarmos para a terra, e quando nós vivermos os nossos 1000 anos com Cristo, haverá amor, haverá comunhão. O amor nunca acaba, porque ele é a base, de tudo aquilo que Deus fez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar aí do outro lado, que Deus está falando com você, que nós devemos praticar a caridade para com os nossos irmãos. Porque muitas das vezes você está num lugar, irmão, você está numa igreja, onde você está com a sua caderneta de dízimo em dia. E às vezes vem uma pessoa do seu lado e lhe pede um favor, ele lhe pede, e você entende que aquilo que ele está te pedindo é uma coisa justa, ele está lhe pedindo uma ajuda, e você encerra seu coração. Mesmo você tendo condições de ajudar essa pessoa, você se encerra seu coração, porque você acha que quem tem direito de ajudar aquela pessoa simplesmente é a igreja, não você. Irmãos, como você está enganado, porque a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, irmão, do livro de Tiago. O livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então nós temos que praticar o bem. Jesus falou para os seus apóstolos, falou assim, ó, nisto conhecerão que vós sois as minhas, que sois os meus servos, se vós amardes uns aos outros. Aleluia. Se vocês serão reconhecidos que vocês são os meus servos, se vós amardes uns aos outros. O amor, irmãos, ele supera muitos pecados. A caridade, ele encobre milhões de pecados. E é isso que nós temos que nos atentar. Lá, irmãos, no 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, como será dura essa palavra. Aleluia. Eu me compadeço, Senhor. Eu me compadeço, Senhor, das pessoas que ouvirão esta palavra. Será uma palavra dura, irmãos. Será uma palavra que soará nos ouvidos dessas pessoas como uma faca. Essa faca irá penetrar nos seus corações. E essas pessoas vão saber, irmãos, que ali é o final, porque Jesus hoje é o nosso advogado. Mas naquele dia ele virá como um grande juiz, e não haverá misericórdia, irmãos, porque o tempo da misericórdia é esse. Porque agora é o tempo do arrependimento, agora é o tempo da misericórdia. Agora nós erramos, nós temos um advogado fiel, e nós clamamos, e ele vai lá, e ele intercede por nós. Aleluia. Mas naquele dia não haverá, irmãos, não haverá misericórdia. Que palavra dura é essa, irmãos, que vai soar no coração dessas pessoas. Malditos para o fogo eterno, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.
preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, Deus não fez o inferno para os seres humanos. E por isso que Deus dá oportunidades. A palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus é eterna. E Deus não se sente feliz em mandar o ser humano para o inferno. Porque o inferno, irmãos, foi construído pelo próprio Deus para abrigar Satanás e os seus anjos, que eram seres celestiais perfeitos, mas que tentaram se sobressair do poder do Altíssimo. Fizeram uma grande rebelião no céu. E lá eles foram. O arcanjo Miguel batalhou e lançou eles fora de lá, irmãos. Ganhou a batalha espiritual lá no céu e mandou esses anjos, que eram uma terça parte dos anjos, e Lúcifer lançado na terra. E Deus, com a sua infinita sabedoria, mas com a sua justiça, Ele criou o Hades, Ele criou, irmãos, este lugar chamado inferno, para habitar esses seres celestiais que fizeram algo que não podiam, irmãos. Mas o homem, irmãos, vai para lá também. É muito triste isso. É muito triste isso, irmãos. Porque é um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre, irmãos. A tortura será eterna. A tortura será 24 horas por dia. E lá, irmãos, no 42, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhesses, estando nu não me vestisses, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequenino, ou não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, vocês podem observar que no mesmo contexto, na mesma frase, irmãos, lá no 46 fala assim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, a gente rejeitar o tormento eterno, a gente também tem que rejeitar que os justos terão a vida eterna. Muitas pessoas, irmãos, elas têm por si mesmo o intuito de acreditar que Deus existe, mas que o inferno não existe, que o diabo não existe, que as coisas que nós fazemos, praticamos, são obras da gente mesmo. E não é verdade, irmãos. Da mesma forma que Deus existe, o diabo existe. Da mesma forma que o céu existe, o inferno existe. Porque todas essas coisas foram criadas pelo Deus que nós entendemos, que é o Deus único, que é o Deus poderoso, que é o Deus, o primeiro e o último. É o ômega e o alfa. Ele é tudo, irmãos. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o inferno, Ele criou os seres humanos, Ele criou a flora, Ele criou a fauna, Ele criou tudo que habita entre nós. E nós negarmos, perdão, irmãos, se nós negarmos, irmãos, que o inferno existe, nós também temos que negar que o céu existe. Se nós negarmos que haverá que nós vamos para o céu, nós podemos negar que alguém vai para o inferno. Mas da mesma forma que irão esses para o tormento eterno, os justos irão para a vida eterna. E eu falo para você hoje, irmãos, você acha que essa palavra é para quem, irmãos? Essa palavra, irmãos, é para as pessoas que estão já no meio evangélico. Essas palavras, irmãos, já são para as pessoas que estão no meio de nós. Porque a própria palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque Deus faz uma rigorosa seleção no meio dos cristãos. Porque tem cristão, irmãos, que ele está na igreja, mas ele não permite a mudança na sua vida. Ele não quer saber da mudança. Ele não quer praticar a caridade de Deus. Ele não quer ser amoroso. Ele não quer ser receptivo. Ele não quer, simplesmente ele não quer, irmãos.
Nós necessitamos de uma mudança constante no nosso caráter. Porque Deus, quando Ele coloca o Espírito Santo para viver dentro de nós, a necessidade de que nós sofremos uma metamorfose, que o Espírito Santo venha nos transformar a cada momento, a cada palavra, a cada leitura. E a cada dia nós vemos a nos transformar. Porque é isso que o Evangelho faz nas pessoas. Aquele que roubava deixará de roubar. Há uma transfusão de entendimento. Há uma transformação de entendimento. Aquele que fazia e praticava as obras ruins passará a praticar obras boas. A pessoa que fazia coisas erradas deixará e vai para começar a praticar coisas boas. Irmãos, o inferno existe. Ele é real. E é um lugar de tormento. E eu não quero, irmãos, que nenhum de nós vá para lá. Eu não quero, por isso, irmãos, que com liberdade eu falo aos vossos ouvidos. Permita a transformação do Espírito Santo nas vossas vidas. Permita que este Evangelho venha moldar um caráter santo na sua vida. Glória a Deus. A palavra de Deus fala em Apocalipse 20:10, fala assim, irmãos. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Existem pessoas, irmãos, que tem uma linha teológica que fala que as pessoas vão ser destruídas, que vai simplesmente você está lá, todas as pessoas vão ser ressuscitadas, as que morreram. Aí Deus vai ressuscitar as pessoas. Umas Ele vai mandar para o céu, outras Ele vai pegar e vai destruir. Irmãos, não tem lógica Deus pegar uma pessoa que está morta, ressuscitar e Ele vai matar de novo. Irmão, não tem lógica nisso. Se a pessoa está morta e Ele quer já matar, então Ele não ressuscita. É só deixar morto. Ressuscita só as pessoas que vão para a glória. Agora Deus vai ressuscitar todas as pessoas, como a palavra de Deus fala. E algumas Ele vai mandar para o céu, e outras Ele vai pegar. Acabou de ressuscitar, a pessoa chega lá, nossa, ressuscitei. Acabou de ressuscitar, e a pessoa, Deus vai destruir. Deus não vai destruir, irmãos. A verdade, irmãos, é dita. E se existem várias linhas teológicas, mas a palavra de Deus nos ensina, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, nos Evangelhos, que o inferno existe. E as pessoas vão ser atormentadas de dia e de noite lá, irmãos, vão ser atormentadas. As pessoas vão ser atormentadas. O fogo comendo, irmãos. O calor terrível. A gente faz uma queimadurinha, a gente fica sofrendo. Imagina o seu corpo sendo incendiado. Imagina você, o bicho comendo a tua carne, os bichos comendo a tua carne, 24 horas por dia você sentindo o bicho comer a tua carne. O fogo consumindo a sua carne e você não vai morrer. 24 horas por dia. Imagina, irmãos, um lugar onde as pessoas vão começar a gritar. Misericórdia. Imagina os gritos do inferno. Recentemente, num país aí, não sei que país que é, os historiadores estavam fazendo uma escavação, umas montanhas, e aí se fendeu uma rocha, e aí eles começaram a ouvir umas vozes, e eles desceram os microfones, irmãos, foi uma coisa horrível. Vozes do inferno, vozes de lá do inferno gritando. E essas pessoas ficaram admiradas, passou até na televisão, irmãos. Faz um tempinho que eu vi isso aí. Isso é uma verdade, irmãos, porque se nós cremos que Deus existe, nós temos que crer que o diabo existe. Se nós cremos que existe um céu que vai habitar muita gente, nós temos que acreditar que o inferno também vai habitar muita gente. Deus não fez o inferno para as pessoas, mas fez. E as pessoas que não forem para o céu irão para o inferno. Então muitas pessoas, irmãos, que acreditam no terceiro caminho, deixem de acreditar em nome de Jesus nesse terceiro caminho. Não, irmão, eu não faço mal para ninguém, Deus está dentro de mim, eu não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus, mas eu sou do bem. Irmãos, você vai para o inferno.
Eu não posso negar a verdade para você, porque se eu nego a verdade para você, meu irmão, eu estou te conduzindo à perdição. Eu estou te sentenciando aí para o inferno. Como muitas igrejas que as pessoas, os pastores só falam as coisas boas da Bíblia. Só prega coisa boa na Bíblia. Mas as verdades do inferno é que as pessoas irão para lá. E que muitas pessoas que estão dentro da igreja também irão para o inferno. Não é falado mais nas igrejas. Mas isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. O bispo John Riley: não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Esse bispo, irmãos, ele fala: não há misericórdia quando nós ocultamos a verdade do inferno para as pessoas. Nós temos que falar, nós temos que divulgar o que é o inferno, como que o inferno vai ser, como que é lá no inferno, o fogo consumindo as pessoas lá, gritarias 24 horas. E há necessidade, irmãos, que nós devemos nos desprender de todas as coisas, porque nós não somos desse mundo, o nosso reino não pertence a esse mundo. Aleluia! Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 4,8 fala assim, irmãos, mas sobretudo, tendes profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados. Irmãos, o centurião Cornélio, um dos primeiros gentios a ser convertido, irmãos, orava 3 vezes ao dia, jejuava. Ele não conhecia Jesus ainda, irmão. Ele não sabia ainda, ninguém tinha pregado o evangelho para ele. Mas ele já jejuava, ele praticava caridades. A Bíblia fala que a caridade dele chegou diante de Deus. E Deus se agradou das atitudes daquele homem. E enviou um profeta, enviou Pedro lá na casa dele. Falou: Pedro, vai lá na casa daquele homem lá, que ele é um escolhido meu. Aleluia! E Pedro chegando lá, falou do amor de Cristo. E acabando de falar do amor de Cristo para toda aquela família. E Cornélio, quando sabia que ia na casa dele uma pessoa de Deus, e chamou todos os parentes lá, irmão. Parecia que era um churrasco na casa dele, todo mundo lá. Olha como que é as coisas de Deus, irmãos. Quando Pedro chega lá, que Pedro fala do amor de Cristo, o Espírito Santo toca no coração de Pedro e fala: agora ora. E Pedro vai e ora. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo desceu sobre o centurião Cornélio e para todos os parentes. E a Bíblia fala que todos foram cheios de Espírito Santo. Aleluia. E que todos começaram a falar línguas estranhas. Aleluia. Aleluia. E Pedro, olhando aquilo, ficou maravilhado, falou: é certo de que Deus não faz acepção de pessoas. Porque o judeu só tinha Deus para ele, irmãos. Mas naquele momento ele percebeu que Deus não faz acepção de pessoas. Porque da mesma forma que Deus só era Deus para os judeus, naquele momento passou a ser o Deus de todas as nações. Aleluia. Aleluia. E todo aquele que confessar o seu nome jamais será lançado fora. Aleluia. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Aleluia. Credes em Deus, meus irmãos. Creia no Senhor. Creia na palavra santa do Senhor. Existirá um lugar certo para você. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala de um livro da vida, e todos aqueles que se acharem o nome nesse livro herdarão a vida eterna. Mas aqueles que não se acharem o nome no livro da vida já estão condenados a ir para o inferno. Irmão, lute todos os dias para que o seu nome seja escrito no livro da vida e permaneça lá para toda a eternidade. Aleluia! Irmãos, lá em 1 João 3,17 fala assim, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe serve o seu coração, como está nele o amor de Deus? Muitas pessoas, irmãos, muitos cristãos acham que a obrigação de cuidar dos irmãos simplesmente é da igreja. E não é, irmãos. Cada um de nós temos a obrigação de cuidarmos uns dos outros no amor fraternal, exibindo o amor de Cristo um para com os outros. E quando alguém pedir para você algo,
estiver ao seu alcance, faça. Faça, meu irmão, porque você vai estar juntando brasas vivas sobre a sua cabeça. Faça e não fale para ninguém, porque aquele que está no céu olhará para você e te abençoará. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, Deus não é injusto. Deus te dá a oportunidade para que você não vá para o inferno. A palavra de Deus fala em Marcos 9, 43 ao 48. Se a tua mão se escandalizar, corta e melhor para ti. Entrares na vida, aleijado do que? Tendo as duas mãos, irás para o fogo eterno, para o fogo onde nunca se apaga. Onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Lá no 45. E se o teu pé te escandalizar, corta, e é melhor para ti entrares coxo na vida, do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, no fogo, onde nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Lá no 47, se o teu olho te escandalizar, lança para fora, melhor ir para ti, entrares no reino de Deus, com apenas um olho, do que ir com os dois olhos, lançado para o fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, as nossas leituras temos demonstrado que o inferno, as pessoas que vão para lá e o diabo serão lançados lá, e eles vão passar a eternidade sofrendo. Meus irmãos, mas Deus não é amor, mas é o amor de Deus, irmãos, porque hoje a palavra de Deus fala em João 3,16, fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Esse é o amor, essa é a oportunidade. E se você não crê no amor de Deus e não agarrar esse amor, você vai para o inferno, porque Ele está te dando a oportunidade. Esse é o amor de Deus. E se você crer nessas palavras, você está a um passo de herdar a vida eterna. Se você crer nessas palavras e colocar no fundo do seu coração, e não se desviar para a direita e nem para a esquerda, e ter foco. O meu foco é o céu. O meu foco é o meu céu, estar com Cristo. Irmãos, agarre a sua salvação com as suas duas mãos e não largue, porque, irmãos, muitos que estão no nosso meio, naquele dia, ouvirão uma palavra terrível que apunhalará o seu coração. Malditos! Malditos, irmãos! Jesus, um homem bom, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus poderoso, um Deus justo. Muitas pessoas pregam um Deus somente de amor, mas o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça, irmãos. Existe mais de 600 palavras na Bíblia falando da ira de Deus. Mas as pessoas pegam duas palavras do amor de Deus e ficam pregando, amor de Deus, amor de Deus. Mas Deus também se ira. Mais de 600 palavras na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, que fala da ira de Deus. Mas as pessoas querem pregar um evangelho bondoso, um evangelho bonzinho. Aleluia. Irmãos, só para nós finalizarmos, existem várias linhas de pensamentos. Eu quero ler aqui 5 linhas de pensamento para os irmãos, só para que os irmãos entendam, irmãos, que só existe um caminho. Só existe um caminho, que é Jesus. Presta atenção. A reencarnação tem sido uma visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem seguinte lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. A Escritura nos ensina que a reencarnação, antes ela diz, aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois do juízo, lá em Hebreus 9, 27. Os materialistas, naturistas, este grupo, embora menor, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma e que somos apenas corpo, e que ao morrer deixaremos de existir, tomando as Escrituras como autoritativas.
encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está lá em Mateus 10, 28. Os universalistas, alguns contemporâneos, têm adotado esta visão. Entre eles o próprio Rob Bell, e também a teoria exposta ao livro A Cabana, William P. Regan Sestablank, em 2008. Eles ensinam que no final todos que estão no inferno serão salvos e o inferno vai ser esvaziado, porque pensarem que todas as religiões conduzem a Deus e entendem então que todas as pessoas serão salvas. Porém, não é isso que Jesus Cristo ensinou. Na verdade, a própria morte de Jesus é um sinal de que apenas alguns serão salvos. Lá em Mateus e Marcos 10, 45. Também esse está escrito em Isaías, e acordado com o apóstolo Paulo. Também Isaías chama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que serão salvos. Lá em Romanos 9, 27. E para o purgatório, lá no... Irmãos, existem pessoas que acreditam no purgatório. Esta é a doutrina esposada pelo catolicismo romano. De fato, a não ser o livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. As escrituras não reconhecem tal doutrina. O que lá ensina? Ouçamos o que diz o catecismo católico: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora não tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de se obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Irmãos, eles estão falando aqui que mesmo depois de morrer, você ainda pode receber uma purificação, estando lá no inferno, no purgatório, e ir para o céu. Irmãos, isso não é verdade. O aniquilacionismo é a crença que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Embora homens de Deus como John Stott tenham crido nesta doutrina, à luz das Escrituras e da história da igreja, como registradas nas confissões e posições cristãs, tem sido o que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Ouça o que diz as Escrituras: o diabo, o que enganava, foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e ele de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Está lá em Apocalipse 20, 10. Irmãos, o inferno existe, mas o amor de Deus está sobre todos nós esta noite. Eu quero falar para você esta noite que existe hoje salvação para todos nós. Aleluia. Existe salvação para todos nós, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê. E aqueles que crêem no Filho e forem batizados serão salvos. Mas aqueles que não crerem em Jesus e não forem batizados e renegarem tudo isso, as Escrituras, já estão condenados. Eu falo para você hoje: você deseja estar com Cristo e ser salvo, ou você não deseja estar com Cristo e ir para o inferno? Irmãos, existe uma oportunidade posta na sua frente esta noite. Estar com Cristo é ter vida eterna, e não estar com Cristo é ir para o lago de fogo de enxofre, onde foi determinado para o diabo, seus anjos, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Aleluia. O que você deseja esta noite, meu irmão? Eu espero, meu irmão, que você abrace esta noite a sua salvação, abrace essa oportunidade que Deus está colocando à sua frente. Aleluia. Aleluia. Aqueles que desejam a salvação, levante as suas mãos, que nós estaremos orando para que Deus, através do seu Espírito Santo, venha consolidar a salvação, escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia.
Porque a salvação é esta, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para morrer por todos aqueles que nele crê. E aquele que crer em Jesus e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É amor de Deus para todos nós. Aleluia. Irmãos, nós queremos orar por você esta noite. Peço para que a igreja ore. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, clamando, Pai amado, levando a semente do Evangelho para essas vidas. Senhor, te pedimos para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha conformar, venha consolidar e venha confirmar essa palavra nos corações daqueles que estão ouvindo. Eu quero, Pai, que o Senhor, meu Pai, peça para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha convencê-los, Pai amado, para que eles não venham ir para o inferno, para que eles venham, Senhor, ter os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. Salva, Senhor, perdoa os seus pecados. Ó, Senhor, volte a ter comunhão. Enche, preencha todos os espaços dentro do seu coração, Pai amado. Em nome de Jesus. Que caia toda, Senhor, que caia todas as correntes esta noite. Que todos os comichões caiam, Senhor. Que todos os comichões caiam dos seus ouvidos, Senhor. Que as escamas caiam dos seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de vocês, se sintam perdoados, se sintam amados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é uma bênção. Estamos felizes, estamos terminando. Já é 19h08, me perdoe por 8 minutos a mais, irmãos. Irmãos, tenham uma excelente semana. Tenham uma semana abençoada. Que nenhum mal suceda às vossas vidas, que nenhum mal suceda aos vossos filhos, que nenhum mal suceda às vossas casas, que os vossos carros não quebrem, que as vossas motos não quebrem, que os vossos caminhões não quebrem, que as vossas empresas prosperem, que os seus animais, irmãos, venham engordar, venham dar a cria, venham ser abençoados em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro venha iluminar as suas vistas, que o Espírito Santo venha quebrar as barreiras, venha convencê-los do erro, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos para que nós possamos abençoá-los, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Está terminado, até a semana que vem, em nome de Jesus.